E agora, como prometido, né, dia 23 de janeiro, estreia de dois fortíssimos candidatos ao Oscar. No vídeo anterior, que vai estar aqui, eu já falei sobre Conclave. Agora nós vamos falar sobre a Nora. A Nora é um filme com chance de conseguir muitas indicações. As vitórias, para mim, elas ainda são um mistério. Eu não sei se a Nora vai conseguir muitas vitórias. Logo que ele ganhou o Cannes, eu acho que ele era favorito a, tipo, tudo. Direção, filme, atriz. Hoje eu já não tenho tanta certeza. Por exemplo, se a Mickey Madison é a favorita pra atriz. Eu acho que a Demi Moore tá à frente, por exemplo. E o mesmo eu acho que acontece com o Sean Baker, o diretor. Talvez o roteiro, o filme tenha mais chance. Mas enfim, a Nora conta a história, né, da Annie, ou da Nora, que é uma garota de programa, uma dançarina de stripper, na verdade, né? Que aceita sair com um jovem russo, a princípio ali, né, só para dançar, e aí depois essa relação vai evoluindo até que ela aceita ser namorada dele sobre pagamento e por fim ela se casa com ele, o que gera um grande abalo sísmico na família russa, né, no conservadorismo da família russa dele, e isso leva a outros problemas. Eu acho que é um filme que quanto menos as pessoas souberem, eu acho que ele até funciona mais, sabe? Eu acho que a sinopse ser genérica é muito positivo para Nora, porque ele é uma mistura de gêneros muito interessante. Né? No Globo de Ouro, por exemplo, você vai ver que o filme estava em comédia. E de fato ele é classificado como comédia, pela maioria das pessoas. E eu não acho isso injusto não, tá? Porque ele tem ali uma mistura superficial de comédia de erros, meio a lá Irmãos Coen, sabe? Fargo, Queime Depois de Ler. Ao mesmo tempo que também brinca ali com a screwball comedy dos anos 50, né? Pra quem não conhece, eram uns filmes de comédia. O Howard Hawks fez muito, por exemplo, em que a galera conversa muito rápido, o diálogo ele vai sobrepondo um ao outro, e sabe, tem várias cenas de Anora que são desse pique. A cena da mansão, que tem uma grande discussão, as cenas em que a família dele chega, é um falando por cima do outro, sabe? É até difícil às vezes de acompanhar a legenda, porque é tudo muito rápido, tudo acontece muito rápido, os diálogos são muito rápidos, as discussões são muito rápidas, e o Sean Baker ele faz isso de forma muito interessante. E sempre com um tom de comédia muito, muito curioso. Tem uma ironia muito forte ali. Não é aquela comédia escrachada, mas ele consegue. O filme ele consegue te arrancar ali uns sorrisos, umas risadas, mesmo que sejam umas risadas de constrangimento, sabe? Só que, por baixo dessa camada, a Nora é uma tragédia. E uma tragédia no ponto de vista de gênero mesmo, não uma tragédia de um filme ruim. Muito pelo contrário, ele talvez seja um dos meus favoritos dessa temporada de premiações. Mas é uma tragédia do ponto de vista do que está acontecendo com a personagem, sabe? E nesse ponto ele até me lembra um pouco o neorrealismo italiano. Há um tempo atrás eu fiz uma maratona do neorrealismo italiano, né? Então dá para perceber algumas características ali, especialmente do Noite de Cabiria, do Fellini, que conta a história também de uma prostituta que ela vai caminhando pela Itália e ela vai vivendo várias aventuras. E todas essas aventuras dão algum senso de esperança para ela. Ela sempre acha que ela vai conseguir mudar de vida, que ela vai conseguir sair da casa simples onde ela mora, que ela vai conseguir um namorado legal. E tudo isso vai dando errado. Tudo vai dando errado. Cada uma dessas coisas que ela tem esperança dá errado por algum motivo. Ela conhece um ator famoso, aí ela acha que ela ganhou na loteria, ela fala para todo mundo que ela estava saindo com o ator famoso volta com a mulher e ela acaba ficando passando a noite presa no banheiro, por exemplo. Então, são pequenas tragédias que sempre superam os pontos positivos da jornada dessa mulher. Então, o Anora me lembra um pouco disso, apesar de ser uma grande aventura aqui apenas, né? Ela não tem a câmera tão solta, não é um filme que usa as coincidências de forma tão interessante, ele é muito mais formal nesse ponto. Tanto que eu posso dizer que estruturalmente ele é diferente. Tipo, se você assistir os dois filmes seguidos, eles vão fazer uma boa sessão dupla, mas eles são estruturalmente completamente diferentes, tematicamente bastante parecidos. O Sean Baker ele faz um filme mais ágil, ele é um filme mais veloz, e essa melancolia ela não é tão presente. Por exemplo, no Noite de Cabiria, a cada 10 minutos você tem uma enxurrada de melancolia na tela. Aqui não, aqui a melancolia ela vai correndo meio que por fora, né? Desde os primeiros momentos, desde as primeiras cenas da Anne, você vê que existe ali uma melancolia contida, uma melancolia que ela própria contém, né? Ela prende essa melancolia dentro dela e ela vai correndo por fora dentro do filme. E isso eu acho que inclusive está muito presente no sexo. É um filme que tem muitas cenas de sexo. Nada explícito, tá? Tipo, para quem tá preocupado com isso, para quem se preocupa com isso. Mas o sexo aqui, ele é muito sensual. Muito sensual. Mickey Madison é muito sensual, todo mundo é muito sensual. Só que, apesar de ser sensual, ele não é necessariamente feliz, sabe?
Por exemplo, para a própria Nora, eu sinto que o sexo é uma fuga dentro de uma rotina muito ruim, sabe? Ela tem uma rotina sem graça, ela tem uma família que não liga para ela, a mãe mora longe, a irmã fala muito pouco com ela, sabe? É uma rotina sem graça, xoxa, então ela ir pro clube de strip e viver toda essa jornada sexual é meio que uma fuga para ela. E para ele também, pro russo, né? Pro Vanya, pro Ivan, também tem um pouco disso, né? Porque ele é tratado como criança pela família e ele é uma criançona. A personalidade dele é de uma criançona, em parte por culpa da família, em parte por culpa dele, em parte por culpa dos privilégios. Mas ele é um crianção. E aí o que ele vive com a Nora, toda essa jornada sexual deles, é meio que uma forma dele se sentir adulto, porque ela tá à disposição dele, ele paga tudo pra ela. Ele realiza as vontades dela. Quando ele pede pra ela casar com ele, ela aceita. Então ele detém um poder que meio que faz ele ser mais adulto. Isso também não é necessariamente feliz, sabe? Porque isso revela outras contradições. Inclusive um forte subtexto de classe, tá? Os privilégios são muito importantes aqui, não se engane. Por mais que eles estejam no subtexto, de fato, não são o ponto principal do filme. O ponto principal é muito mais sobre você ser um filhinho de papai do que sobre o subtexto de classe especificamente. Mas também tem um forte subtexto de classe, assim como os outros filmes do Sean Baker, o que não é surpresa nenhuma, né? Projeto Flórida é um filme sobre uma relação de mãe e filha, mas tem um forte subtexto social ali na relação que elas têm com a Disney, né? Do fato de elas não morarem a 100 metros da Disney e não poderem entrar na Disney, por exemplo. Então, tudo isso é parte de um subtexto de classe muito importante, um subtexto social, e que aqui em Anora também está presente. Até porque a personagem ela parece estar interessada no dinheiro, né? Só que a jornada dela não é pro dinheiro, a jornada dela é essa jornada de fuga, uma jornada em busca de afeto. Ela tá sempre em busca de afeto. Ela chega a falar, por exemplo, que a irmã rouba os namorados dela. Então, tipo, eu acho que tudo que ela viveu era em busca de um afeto em que ela conseguisse validar esse afeto pra ela. E isso é muito triste, cara. Sabe? Isso é muito triste. Porque a mãe largou ela, a irmã não liga pra ela. Aí ela pensa que ela encontrou o marido abandona ela assim que na primeira oportunidade que ele precisa fugir. Ele não pensa duas vezes em deixar ela pra trás e largar ela na confusão que ela acaba se metendo, sabe? E isso culmina, e eu não posso falar muito, apesar de ser o meu momento favorito do filme, a minha cena favorita do filme é a cena final, sabe? Tipo, eu já vou até adiantar a nota aqui, que pra mim a Nora é nota 5. Eu amei o filme. E eu tava gostando muito até a cena final. A cena final, pra mim, ela eleva o filme, porque ela amarra toda essa ideia da melancolia dele e da busca contínua por afeto. Só que eu não posso falar muito sobre essa cena, né? Então é um pouco difícil de encerrar essa crítica sem falar sobre essa cena, mas eu acho que é justo e o suficiente eu falar que encerra muito bem essa jornada, sabe? Onde ela precisa de buscar afeto de qualquer forma e ela chega em um limite em que ela entende que só o sexo pelo sexo não vai suprir esse espaço que ela tem nela. Ela precisa de conexões reais, sabe? De algo que mesmo que seja com a pessoa mais inesperada do mundo, que seja um carinho um pouco mais real e menos superficial. E é um final incrível pra essa jornada, sabe? Eu gosto muito do que o filme faz aqui. E pra mim, se ele vencesse o melhor filme, por exemplo, eu ia ficar muito feliz. Apesar de achar que talvez ele não seja favorito aqui, mas como eu disse lá no começo. Mas é isso, nota 5, assistam a Nora, assistam o Conclave, que é a crítica anterior. E até a próxima.